Olá pessoal, e hoje eu vou estar aqui nesse vídeo, né, apresentando algumas coisas que eu tenho aqui no meu aquário. E a cada momento eu vou, né, tentar me aprofundar um pouco em cada parte do aquário. Vamos começar pelas plantas. Bom, aqui em cima, né, nós temos algumas plantas de jardim, como por exemplo, o Ninguém Pode, da Paz. Eu também tenho plantas chamadas de boia, certo? E essas plantas, elas só podem ficar com as raízes dentro da água. Se você olhar ali embaixo, eu tenho até é, acho que é uma partezinha da planta que ninguém pode, dentro da água, certo? Eu deixei assim para ver se ela consegue se acostumar, né, a ficar na água e quando as folhas crescer, elas, né, possam ficar ali submersas, certo? Mas, no geral, só o que eu deixo dentro da água é as folhas, tá? Ou melhor, são as raízes. Porque se deixar a planta totalmente submersa, aí ela começa a apodrecer, certo? Acho que já faz mais ou menos um ano que eu tenho essas plantas no aquário, né? E elas já cresceram bastante. Como vocês podem ver, ó, né, elas chegam aqui, ó, pegam essa parte, toda essa parte do aquário. Essa aqui é a planta jiboia, né? Ela tem essa coloração verde com algumas, né, umas partes branquiçadas, como se fosse uma tinta que caiu aqui em cima. É um aspecto bem legal, bem chamativo, né? Aí a raiz dela fica aqui, ó. Sinceramente falando, a raiz dentro do aquário fica um pouquinho feinha, né? Mas se você colocar algumas plantas dentro do aquário, vai ficar legal, né? Mas assim, por fora, a planta fica bem bonita. Né? Tem esse aspecto negativo, de ficar um pouquinho estranha a raiz dentro do aquário, mas a parte de fora fica bem legal, né? E ela tá bem grande essa planta jiboia, ó. Chegou até aqui, ó. Isso porque os ramos da planta eu enrolei e deixei dessa forma. Se eu esticar cada ramo, né, eu consigo ali ter um tamanho de mais ou menos uns 3 metros, né? E essa outra planta aqui, a como ninguém pode, lembrando que se você tem em casa passarinho, coelho, gato, cachorro, você não pode deixar eles comer essas plantas, nem ficar cheirando porque pode fazer mal a eles, tá? Então você precisa ficar atento a isso. Quando você manusear essas plantas, é importante não colocar a mão nos olhos ou na boca, que pode, né, fazer mal à pessoa. É, bom, a outra planta é essa aqui, ó, que a gente chama de lírio da paz, tá? É uma planta bem legal, né? É uma planta que ela costuma gerar uma flor da cor branca, só que aqui no meu aquário até agora eu não consegui, né? Ou melhor, essa planta até agora no aquário não gerou essa folha, essa flor na verdade. Mas ela é bem bonita assim mesmo, né? Cresceu bastante, as raízes dela eu deixo aqui embaixo, ó, junto com as demais, né? Ficou legal. Tanto a planta jiboia quanto essa outra, né? O lírio da paz. Eu tenho um outro lírio da paz, só que não tá no aquário. Ele tá aqui, ó, em cima da casinha do coelho, certo? Bem pequeno, ele demora muito a crescer, né? Mas depois que ele cresce fica bem legal. Pelo menos esse aí que eu plantei nesse vaso, tá demorando muito a crescer, né? As folhas, há um tempão que eu tô com ele, acho que faz quase um ano, e essas folhas não cresceram mais. Estão sempre assim fina, pouco desenvolvida. Aqui em cima eu tenho outra planta, só que essa outra planta, ela fica em um vaso de vidro, ó. Aqui nós temos o vaso, né? Aí tem a terra aqui, algumas folhas que não são dessa planta, né? Como vocês podem ver. E aqui é outra plantinha. Ficou bem legal essa aqui, ó.
Acho que é Palmeirinha o nome. Ficou bem bacana. Na parede é o jardim vertical artificial, tá? Eu coloquei para combinar com o aquário, né? Uma vez que tem bastante planta. E não apenas as plantas de jardim, mas também dentro do aquário eu tenho uma planta chamada bambu da sorte, certo? Bom, então, essa primeira fase, né? Essa primeira parte do vídeo é somente para mostrar essa planta, essas plantas, na verdade, de jardim que eu tenho. O Big Ninguém Pode, lírio da paz e a planta de jiboia. Lembrando que você não precisa colocar um aquário com substrato fértil para deixar as plantas de jardim como elas estão aqui, ó. Nem precisa de CO2, tá? Em relação à iluminação, a própria iluminação do aquário e do ambiente onde o aquário está vai dar conta do recado, tá? Ah, mas quem fornece nutrientes que a planta precisa para poder conseguir se desenvolver é o próprio aquário, certo? O próprio aquário vai ajudar ali a planta a se desenvolver, né? Por quê? Porque os peixes, eles vão defecar no aquário e essa matéria orgânica, juntamente com o resto de comida que o peixe deixa, vai ajudar na fertilização, tá? Ah, mas o filtro não pega a matéria orgânica? Pega, mas não pega tudo, né? Então a planta consegue absorver, né? E principalmente também se você coloca minerais na água, para deixar a água um pouquinho mais dura, né? A planta, e também a planta, ela ajuda no controle da amônia e do nitrito. Por isso que quando eu meço tanto a amônia quanto o nitrito do aquário, geralmente os dois ficam zerados. Agora vamos falar da parte interna do aquário, né? Dentro do aquário tem uma planta que é chamada de bambu da sorte. Essa planta ela pode ser criada em aquário dessa forma aí, né? Pode ser cultivada dessa forma no aquário, né? Ou você pode colocar somente a raiz dela. Das duas formas, ela vai se desenvolver. Se você for comprar ali um produto para aumentar a dureza do aquário, ou seja, um produto que vai repor os minerais da água, você precisa ficar atento à seguinte informação: se o produto ele é próprio para aquário plantado ou não. Porque se ele não for para aquário plantado, aí você não pode utilizar, né? Se seu aquário tiver planta dentro do aquário, porque senão ela vai acabar morrendo. Começa a amarelar, né, a murchar as folhas e aí as plantas morrem. Aí então você precisa procurar um produto que seja adequado, né, para aquário que tenha planta, ok? Eu não uso fertilizante e nem substrato fértil. E essa planta aí no aquário tá bem verdinha, desenvolvendo bem. Ela só não demora muito a crescer, né? Ela cresceu pouquíssimo. Já faz mais quase um ano que ela está dentro do aquário. Além da planta, eu tenho também esse tronco aí, algumas pedras, substrato, que é o basalto, misturado com outro substrato. E para aquecer a água, eu uso o termostato da Oceantec. Esse termostato ele é 200 watts, ele consegue, né, manter a temperatura ali em torno de 25 graus, 24, desse aquário nesse tempo frio, tá? É sempre bom pegar assim, ó, eu tenho um termostato e um tamanho X de aquário. Se o aquário for 100 litros, aí você coloca um termostato de 150 a 200 watts, porque se ficar no limite, dependendo do frio da região onde você mora, pode ser difícil o termostato conseguir dar conta, né, de manter a temperatura que você quer. Então, é bom fazer esse jogo de cintura para saber qual que é o termostato mais adequado para o seu aquário. Aí você pesquisa, né? Poder ver essa questão aí, tá? Depende da região onde você mora, se for um pouquinho mais quente, você compra ali no limite, né? 100 watts para um aquário de 100 litros, por exemplo. 200 watts para um aquário de 200 litros, que ele vai conseguir manter a temperatura. Se for muito frio, aí você compra um termostato com uma potência um pouquinho maior do que a litragem
do aquário. Porque geralmente é assim, é 1 watts por litro, ok? Aí ele tá lá no cantinho, ó, o termostato. Eu sempre tô olhando para ver se está ligado, se ele está desligando, porque se ele quebrar, né, o liga e desliga, né, aí ele pode aquecer a água e não parar. O aquário pode ser prejudicado, tá? Por que não é interessante você usar um aquecedor sem um termostato? Porque o aquecedor ele vai aquecendo a água sem parar. Então você precisa, assim que ligar o aquecedor, ficar de olho para ver quando chegar na temperatura que você quer. Por exemplo, chegou a 26 graus, eu quero essa temperatura, aí eu vou lá e desligo o aquecedor. Porque senão ele vai aquecer a água até ela ferver e matar os peixes, tá? Aí, então, com o termostato junto com o aquecedor, ele vai aquecer a água até 20 graus, por exemplo, 25 graus, e aí ele vai desligar automaticamente, conforme a programação que você fez, tá? É, além do termostato, tem os termômetros internos, como vocês podem ver, do lado do termostato, na parte esquerda do vídeo, e com ele eu consigo medir a temperatura da água, beleza? Às vezes eu uso um outro, que é um termômetro eletrônico, mas é só para ver se a precisão na medição está correta ou não. Lembrando que a parte mais perto do termostato, geralmente a temperatura é mais exata. Quanto mais longe, pode ser que tenha uma variação de 1 grau, meio grau, certo? Além disso, eu tenho os peixes pequenos, né, os polistilídeos, como por exemplo, Molinésia, Platy, Lebiste, tá? E o ser polissilídeo, eles precisam de água com a dureza bem alta, né? Uma água semi-dura. Geralmente eu uso um produto para repor os minerais na água e assim a água fica mais dura, tá? Uma água mais mole é uma água com poucos minerais. Se você pegar água da torneira e tirar a medição de dureza, eu acho que vai dar no máximo 1,5. É pouquíssima quantidade de minerais, tá? Então, para esses peixes, a água da torneira, sem você repor o mineral, não é adequada. Tem que colocar esse produto aí, para que eles consigam viver mais e ter uma vida mais saudável, né? E você consiga curtir os peixinhos do seu aquário, tá bom? Se você olhar em aquário, a parte interna, você vai perceber que tem muita alga aqui. Eu estou tendo um surto de algas, né? Estou tentando tratar com anti-algas, mas eu acho que não está fazendo muito efeito, né? A iluminação do aquário eu deixo umas 8 horas. Eu vou ver se eu reduzo para umas 4 horas diárias, tá? E eu automatizei a iluminação do aquário. Como assim? Eu estou usando um aparelhozinho que você programa o horário que a luz vai ligar e o horário que ela vai desligar. Então, atualmente eu coloco para ligar às 7 da manhã e ela desliga mais ou menos ali umas 3 da tarde, tá? Então é bom esse aparelho por quê? Porque você cria uma rotina de iluminação do aquário. E se você for viajar, é melhor ainda, porque você não vai precisar que alguém vá lá e ligue a iluminação, tá? Então assim, todo dia ligando no mesmo horário e desligando no mesmo horário, ajuda a manter o bom funcionamento do metabolismo dos peixes. Porque na natureza, se você parar para pensar, né, tem um horário onde o sol nasce e um horário onde o sol se põe, onde fica escuro ali no rio, onde o peixe vive, certo? Então ele tem que ter essa noção de tá de dia e noite, para o bom funcionamento do organismo do peixe, certo? Para evitar que a imunidade do animal baixe e ele pegue, ele contraia doenças, né? Como ictio, ou alguma infecção de fungo ou bactéria, tá? Agora chegamos à última parte do vídeo, né? Onde eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de filtragem. Para manter a qualidade boa da água do aquário, eu uso esse filtro da Samsung, é um filtro canister HQ 402A. Esse filtro ele é 1.000 litros hora, ou seja, cada hora vai filtrar 1.000 litros, né, de água. Como vocês podem ver,
É um filtro bem legal, bem robusto, é um filtro bem interessante, ele é bem silencioso, tá? Tem duas mangueiras, uma ele vai puxar a água do aquário e a outra ele vai devolver água para o aquário, certo? Em cima dele nós temos esse botão grande com a parte de cima azul e cinza do lado, que serve para a pessoa bombear a água do filtro para tirar o ar quando a pessoa faz aquela manutenção, né? Aquela limpeza boa no filtro, certo? Esse filtro aí, ele me deu problema somente uma vez. É porque quando eu fiz a instalação, eu fui fechar ele e acabei não me atentando muito à questão da borracha de vedação. Eu acho que ficou meio torta ou faltou um pouquinho ali de lubrificação, né? De, por exemplo, vaselina. Aí ela não fechou direito e o filtro começou a vazar. Mas depois que eu encaixei certinho, né? E ela começou a dar certo, começou a não vazar mais. E hoje em dia, para lubrificar essa borracha de vedação e evitar ressecamento e vazamento, né? Eu utilizo aquelas vaselinas de farmácia, que é a tóxica, certo? Bem baratinho, você compra uma dela, aí você passa na borracha do filtro e assim ele vai fechar melhor, não vai ressecar a borracha e não vai ter mais perigo de vazamento, tá? É um filtro bem eficiente, eu uso mídia biológica e Perlon e ele consegue dar conta do meu aquário, que é de 150 litros, tá? Eu acho que até 250 litros esse filtro dá conta perfeitamente, dependendo do tipo de fauna e da quantidade também, tá? Beleza? Bom, e a limpeza desse filtro eu faço mais ou menos uma vez por mês. Aí eu troco o pilão, lavo ali o filtro e as medidas biológicas, utilizando a água do aquário, beleza? Ou eu posso pegar a água da torneira e colocar ali o prime ou condicionador de água para que o cloro seja neutralizado e não afete a biologia do filtro, ok? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo.